favorecem a saúde mental. A nossa sociedade ela está passando por um momento que, por um lado, é um momento de grande potencial ao perceber o adoecimento emocional, taxas de depressão, recordes de ansiedade, violências, né, machucando as relações humanas. Isso traz a oportunidade de nós olharmos verdadeiramente para isso, questionarmos as nossas escolhas, questionarmos, né, as ilusões, as fantasias, esses sequestros que eu estou colocando para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Questionarmos o que faz sentido, o que não faz sentido a partir da perspectiva humana e, melhor ainda, a partir da perspectiva humanista, né, no contexto de uma visão humanista, democrática, plural, diversa, inclusiva. Nós precisamos começar a nos habituar a conversar sobre todos esses assuntos. Assim como a gente conversa sobre futebol, conversa sobre telenovela na sociedade brasileira, né? Assim como a gente conversa sobre uma série de assuntos, a gente precisa começar a colocar a saúde mental em pauta. E aqui, quando você faz isso, na rádio, você está colaborando, sabe, para o quê? Para o grande objetivo da campanha Janeiro Branco, a construção de uma cultura da saúde mental. Eu estou em São Luís, estou no Maranhão, a convite da Estância Bela Vista, que é um centro médico, né, um centro terapêutico, um centro psicossocial, que presta serviços nessa dimensão, a saúde mental, para quem precisa de suporte profissional, porque nem sempre sozinho, ou só com a ajuda dos amigos, ou só com a ajuda dos familiares, né, ou das instituições sociais espontâneas, nem sempre a pessoa consegue lidar com as suas questões e precisa, às vezes, de um suporte profissional, psicológico, né, psiquiátrico, enfim. E a Estância Bela Vista presta serviço nesse sentido, dentro dessa perspectiva humanista, plural, diversa, inclusiva. E quem me trouxe a São Luís foi a Estância para fazer isso. Campanha Janeiro Branco, conceder entrevistas, falar com a grande população sobre saúde mental, ministrar palestra, como nós fizemos ontem à noite, uma grande palestra, né, na Federação das Indústrias do Maranhão, FIEMA, falando por 2 horas sobre todos esses assuntos. Isso é trabalhar por uma cultura de saúde mental, porque eu tenho certeza que no perfil jornalístico da rádio tem essas notícias, gente que transborda no trânsito, gente que transborda em igrejas, gente que transborda nas relações de vizinhança. E se nós não começarmos a pensar o que está acontecendo, porque uma coisa é a notícia, uma coisa é a percepção de que está acontecendo algo, é muito transbordo, né? É muita água sendo derramada, muitas emoções mal cuidadas e mal tratadas e mal elaboradas e mal estudadas, explodindo para tudo quanto é lado, sentimentos que as pessoas não estão conseguindo lidar com eles. Então, agora chegou a hora de olharmos o que está acontecendo com as pessoas e com o mundo. Nós estamos no mundo de idade mídia, pode-se dizer assim. E como é que você vê a relação, por exemplo, dessas questões? Nós estamos, hoje mesmo, você chegou em São Luís ontem, houve um brutal assassinato e nas redes é assim, todos jogando suas pedras, parece e pessoas que não têm nada a ver com a história em si. Foi uma história que aconteceu, um suposto caso né, de uma pessoa que se envolveu com outra e tal, não entro no mérito, é uma questão para a polícia para resolver. Mas parece que todos agora resolvem jogar suas pedras. É uma fogueira que é diferente, não queima mais a carne, mas que queima as pessoas de uma forma que não se sabe por quanto tempo que essas imagens circulam na rede, foram viralizadas. Como é que você vê as próprias redes em relação a funciona às vezes até como um catalisador dessas nossas inquietações mentais? Você usou uma expressão interessante, catalisador, sim. Eu penso que as redes sociais, elas conseguem, no sentido de catalisar, acelerar alguns processos, Isso. mas eu usaria uma outra palavra Pois não. que me veio à cabeça aqui, entendendo esse processo. Eu entendo as redes hoje como depositárias dessas questões que as pessoas não estão encontrando espaços adequados para lidarem. Se a gente não tem uma cultura da saúde mental permeando as relações humanas, se não existe um investimento em saúde mental no seio das famílias, no seio das igrejas, no seio das empresas, nas mídias, nas relações políticas, se a gente não cria os espaços adequados para olharmos para as nossas questões que estão transbordando, a rede passa, né, a internet passa a ser este local inadequado. Por isso que eu estou chamando de depositário, né? Um depósito das frustrações, das raivas, das mágoas, das limitações intelectuais, das limitações de leitura da realidade,
Se a gente não cria os espaços adequados, qualquer espaço vai ser inadequado para a pessoa projetar, transbordar, eu diria até vomitar, todas essas questões muito mal resolvidas, muito mal olhadas, muito mal elaboradas. Por isso que a gente precisa criar dentro dos espaços onde as pessoas transitam concretamente, as pessoas transitam, vivem e existem dentro das suas famílias, dentro das igrejas, dentro das empresas, no trânsito, enfim. Se nós cuidarmos desses espaços e qualificarmos esses espaços com a circulação de discursos e de conhecimento sobre saúde mental, sobre sentimentos humanos, emoções humanas, as pessoas, nas suas vivências naturais e reais, vão processar e elaborar suas questões. Não vão precisar recorrer a espaços artificiais, como o da internet, para projetar, para vomitar, para transbordar e para depositar o acúmulo de questões mal resolvidas em suas cabeças e em seus corações. Eu estou conversando com o Leonardo Abraão, que é escritor e é o idealizador dessa bandeira branca desse mês de janeiro. E digo sempre, às vezes o pessoal diz assim, não, olha, o cara só por causa de uma buzina, o sujeito foi lá e brigou com o outro, saiu do carro já com uma arma e tal, mas não é bem assim. Aquilo é só um gatilho, é isso, Leonardo? É isso que eu estou falando. Na verdade, buzina, esse desaguar. Assim como eu penso que as redes sociais têm sido sido depositários, a buzina tem sido também um depósito de frustrações. A faca, o revólver, o punho, a palavra violenta contra o semelhante, contra o outro, as questões relacionadas ao racismo, ao machismo, ao feminicídio, aos conservadorismos, o fundamentalismo religioso também tem sido depositário de muitas frustrações, tem sido instrumento distorcido, né? Na relação das pessoas com a sociedade e com a vida. Por isso a campanha Janeiro Branco levanta essa bandeira branca. E por que a gente fala Janeiro Branco? Por que a escolha Janeiro Branco? Por que janeiro e por que a cor branca? Porque, primeiro, janeiro, simbolicamente e culturalmente, está colocado no calendário como o mês da virada. Ele é o primeiro mês do ano novo, as pessoas fecham ciclos, abrem outros ciclos e culturalmente são convidadas a pensar sobre tudo. Todo mundo na virada de ano faz uma reflexão espontânea. Como é que foi minha vida? Este ano não foi legal, esse ano que está acabando foi bom, não foi, ano que vem vai ser diferente. Inclusive a humanidade tem o seu próprio slogan, ano novo, vida nova. Então janeiro nos convida, nos empurra a pensar sobre como é que está a minha relação comigo e com o mundo. E a cor branca é uma cor que nos desafia, Robson, porque todo mundo em frente a uma folha em branco já deu uma travada, e uma pensada. O que eu vou colocar nesse papel? Né? Se não me engano é o Carlos Drummond de Andrade que diz que a folha em branco é um dos maiores desafios de todo artista. Uma tela em branco, né? Um muro em branco, que nos convida a pensar o que eu vou, como é que eu vou preencher esse vazio que a cor branca apresenta. Então a cor branca ela abre possibilidades. O cinema é projetado na tela em branco. As crianças aprendem a escrever em cadernos com folhas em branco. A folha em branco, a tela em branco está sempre nos desafiando. Como é que eu vou preencher? E o ano novo está nos desafiando. Como é que eu vou preencher este novo ano que está começando? Então a ideia de início, tanto o janeiro quanto a cor branca simbolizam inícios, reinícios. E aí nós podemos lembrar algumas tradições religiosas, inclusive, que falam que é impossível para as pessoas voltarem atrás. Não dá para voltar atrás e refazer o passado. Mas a partir do agora, deste presente, eu posso tentar escrever ou reescrever uma nova história para a minha vida, como se fosse uma folha em branco. E aí, essa é a grande proposta e o grande convite que o Janeiro Branco faz às pessoas. Seja autora da sua própria vida. Bem, de uma forma bem prática, logicamente que essa conversa que você teve aqui, você tem essa conversa em outros lugares do Brasil. Isso está inspirando coisa até fora do Brasil, estou sabendo. Sim, a campanha extrapolou o país. Até extrapolou o país por uma necessidade, eu acho que histórica, de um momento que a gente vive. Às vezes a gente acha que evoluiu bastante. Nesse momento, um ser microscópico está assombrando o mundo com o coronavírus. Quer dizer, é mais um mecanismo de estresse. Sim. Quer dizer, isso é mais, nós estamos numa sociedade que cresceu pra caramba, que evoluiu muito, mas nós ainda parece que não administramos nossas questões emocionais. Qual é o caminho? É uma religiosidade? É uma busca do divino? Qual é o caminho que se aponta, de alguma forma, uma luz que se aponta nessa direção, Leonardo? Interessante que o problema sempre traz uma possibilidade de nós pensarmos sobre as nossas escolhas. O coronavírus é uma ameaça, inclusive em função de um estilo de vida que a humanidade equivocadamente apostou nele,
que é dos grandes conglomerados, dos grandes centros urbanos, né? Cidades com 15 milhões, 20 milhões, 10 milhões de pessoas que não se conhecem, não se comunicam, vivem cultuando o individualismo, etc. Nós fizemos escolhas e as escolhas têm preços. Então nós precisamos, a partir dos problemas, que tem muito a ver com as nossas escolhas, pensar em quais são as soluções possíveis. Aí você me pergunta em soluções ou me pergunta em alternativas. Robson, eu costumo dizer em palestras, entrevistas, que nós precisamos resgatar o entendimento de que a realidade humana é uma realidade multidimensional. Nós somos seres biológicos, psicológicos, sociológicos, ecológicos e espirituais. Então nós precisamos olhar para as nossas necessidades. Biologicamente falando, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, a gente precisa ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Nós precisamos evitar o tabagismo, o alcoolismo, por exemplo, que machucam vidas. Então o corpo tem necessidades. Eu pergunto a você que está nos ouvindo, você está cuidando das necessidades primárias do seu corpo? A sexualidade também é uma necessidade. A sexualidade também é uma dimensão do corpo. Como é que a gente olha para a sexualidade? Uma sociedade perversa, castradora, que impede as pessoas de viverem as suas energias sexuais de maneira responsável, de maneira saudável, às vezes tendo que engolir, castrar, às vezes tendo que impedir a manifestação do seu próprio desejo a partir de homofobias, transfobias, violências simbólicas contra os seres. Então vamos olhar para as necessidades biológicas do ser humano. Isso já é cuidar da saúde mental também. Vamos olhar para as nossas necessidades psicológicas. Precisamos de diálogo, precisamos de afeto, precisamos de presença. As crianças precisam de brincar, os jovens precisam ter tempo para descobrir as suas tendências, ao invés de serem forçados a escolherem cursos, profissões impostas por scripts culturais. Todo mundo tem que ser médico, todo mundo tem que fazer a mesma escolha, todo mundo tem que achar que o único sentido da vida é acumular patrimônio, acumular riquezas e bater metas sobre metas. Então os jovens precisam de novas alternativas, novas propostas para a existência. Os adultos também, o mercado de trabalho precisa ser protegido, as pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam de direitos sociais, as pessoas precisam ter suas necessidades reconhecidas, os idosos precisam ser cuidados. Nós não podemos abandonar os nossos idosos, a solidão deprime, a depressão mata idosos. Então a gente tem que olhar para as necessidades biológicas, psicológicas, sociológicas. Nós precisamos de solidariedade social. Urge que nós evitemos e façamos esforços no sentido de combater a desigualdade social que não para de crescer no Brasil, a desigualdade social que não para de crescer no mundo. Ano após ano, estamos avançando aí no século XXI, a desigualdade social continua crescendo, o abismo entre ricos e pobres continua sendo ampliado. Então a gente precisa olhar para essas questões, gerar solidariedade, fraternidade social, combater racismos, machismos, feminicídio, conservadorismos, fundamentalismos que roubam as pessoas e impedem que elas tenham bom senso. Em termos ecológicos, precisamos voltar a nos relacionar com a natureza de maneira saudável, abraçar um animal, abraçar um cachorro, né? Andar a cavalo, respeitando o cavalo. A gente precisa colocar os pés na grama, mergulhar no mar e não apenas poluir o mar. Precisamos ter novamente uma outra relação com a natureza. E em termos espirituais, eu digo sempre que a questão da espiritualidade, eu tenho certeza que você conhece pessoas extremamente ateias e materialistas que não acreditam em nada, mas que têm um coração maravilhoso. Exatamente. Que são solidárias, que são justas. Isso. A questão da espiritualidade não é necessariamente ter uma ligação com o transcendental, com o metafísico. Você pode ser uma pessoa não religiosa, mas ter um coração maravilhoso, humano, justo, equilibrado, em harmonia, que só faz o bem. Ter um sentido, ter um propósito de vida. E você também pode ser uma pessoa profundamente religiosa, mas sem perder a capacidade crítica que nós humanos da espécie Homo sapiens sapiens temos, a capacidade de avaliar a realidade, de ler a realidade e de ser um filtro capaz de entender o que convém e o que não convém. A religião é um instrumento de ligação da gente com a gente mesmo e com forças superiores, mas isso não pode ser um instrumento de anulação da nossa capacidade crítica. Eu vou parar por aqui porque o meu tempo estourou, mas olha, eu fico muito. Eu acho que todos aqueles que nos acompanham, são mais ou menos 3 milhões e meio de pessoas que nos acompanham pelo Maranhão nesse momento. E a gente fica muito honrado, Leonardo, que você não se... eu gosto muito de expressão de Padre Zezinho, que diz que fica feliz que as pessoas não guardem somente para si a riqueza de sentimento que o mundo vai trazendo até eles. E você daqui desaguando para a gente esses sentimentos, e eu espero que muitos que talvez estejam agora trancados, porque muitos se trancam
e você fala da depressão, ela acaba gerando problemas maiores, que você vem aqui desaguar para a gente essa possibilidade. Esse material, inclusive, a gente vai disponibilizar ele em podcast para que as pessoas possam acessar muitas vezes. Muitíssimo obrigado por você ter vindo. Como é que eu acesso você na rede? Tirou o pensamento da minha cabeça. Quer saber mais sobre a campanha de Janeiro Branco? Pois é. @Janeiro Branco. Quer saber mais sobre quem está falando? @Leonardo Abraão com H, Abraão. oficial. Quer saber mais sobre a Estância Bela Vista? @Estância Bela Vista, de Maranhão, estado que eu vim pela primeira vez e estou aprendendo a amar. Poxa, que bom. E eu tenho certeza que as pessoas adoraram também a sua presença aqui. E ela vai ficar eternizada, porque a internet agora tem isso, né? Legal, você coloca vou pegar ali, o link e ajudar a espalhar. ajuda. Obrigado, Muito obrigado, Robson, Leonardo. parabéns. Abraão, que está aí, ó, com essa bandeira, que é uma bandeira que extrapola, passou o continente brasileiro. Não é à toa, gente. Acho que todo ser humano precisa. A gente volta já.